Tudo certo aí, pessoal? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Alguém fala no microfone aí? Estão vendo o slide do início da aula ou não? Oi, oi, turma. Bem, vai ficar gravado, então vou proceder aqui, se vocês precisarem. É só tirar as dúvidas comigo no WhatsApp. Então, nossa primeira aula de evolução, filogenia e sistemática do subfilo vertebrata. A gente vai falar sobre a filogenia de vertebrados. Tá? Os vertebrados, pessoal, na verdade, um conjunto de ancestrais vertebrados surgiram por volta de mais ou menos 500 milhões de anos atrás, no Cambriano Ordovociano, e o primeiro fóssil desse grupo é o Hycoictis ercaiconensis, né, publicado por Lu et al. Em 1999. Ele foi considerado o primeiro vertebrado, ele era marinho, ele era agnato, ou seja, ele era um animal sem a mandíbula, ou seja, com a boca redonda. O que é um animal vertebrado? Praticamente, o nome já diz, né? Vértebra mais ata, ou seja, um animal que tem vértebras. E o que é uma vértebra? São elementos endoesqueléticos metamericamente arranjados nos flancos da medula espinhal. Essa é uma estrutura, né, de um indivíduo vertebrado, ou seja, ele tem que ter esses elementos aqui, né, que são o centro vertebral, né, os elementos intervertebrais, os elementos basiventrais, né, que são essas estruturas aqui, né, e os interdorsais. No caso de animais que pertencem ao grupo dos cordados, né, como é o caso dos peixes-bruxa, né, que é o hiperotrete, e não possuem uma vértebra completa, eles estão dentro do grupo chamado craniata, não possuindo uma vértebra completa. Então, continuando aqui a genealogia, ou filogenia de vertebrata. Então, esse grupo, né, ele tem esse arranjo aqui filogenético, e ele tem dois clados. Na verdade, o vertebrata, né, ele tirou esse hiperoarte aqui, não, desculpa, hiperoarte aqui são as lampreias, né, e saíram os peixe-bruxa, que era o hiperotrete. No caso, a peixe-bruxa não tem a vértebra completa, e a partir daqui, todos esses indivíduos têm vértebras completas com aqueles elementos que eu falei anteriormente. E cada nó desse daqui representa um avanço evolutivo no indivíduo. Por exemplo, aqui no nó 1, a partir desse momento aqui, né, na evolução dos indivíduos, você vai ter um esqueleto mineralizado e uma linha lateral com canais, coisas que não tinham esses animais aqui nas lampreias. A partir desse segundo nó, o outro avanço evolutivo foi a ossificação pericondral, ou seja,
os ossos agora começam a crescer ao redor das cartilagens. Você vai ter sempre nos animais, isso daqui são filhotes, né, mostrados através de um efeito que a gente chama de diafanização. É uma técnica que consiste em clarear as partes moles do corpo do animal, corar de vermelho com alizarina os ossos, né, ou seja, o que é mineralizado, e corar de azul as cartilagens com azul de Ocean Blue. Então, aqui tem um peixinho bem jovem, aqui tem um roedor, não me lembro qual era esse roedorzinho aqui, mas é um roedor também jovem, aqui um pintinho e um peixe aqui adulto, né, totalmente ossificado. Então, a ossificação pericondral, ele também apresenta 2 ou 3 canais semicirculares, isso aqui são os canais semicirculares no ouvido do animal, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente qual é a função desse canal semicircular, ele tem a ver com o equilíbrio, né, do corpo do animal, e a abertura do duto endolinfático, no caso desse ouvido interno aqui, é externa para esse segundo nó, onde tem os Caleáptas, Pituráptas, Osteotrace e Gnatostomata, ou seja, vários grupos extintos. Vivo atualmente só tem esse daqui, né, que são os peixes mandibulados, e essa aqui que é o conjunto de lampreias. Bem, onde é que nós estamos aqui? Você tem mandíbula? Então, né, você é mandibulado. Professor, mas você acabou de falar que aqui era peixes mandibulados. Bem, isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente, e você vai entender que dentro de você também há um peixe. Continuando aqui, dentro do quadro vertebrata, né, o terceiro nó, ou seja, a terceira evolução, são as nadadeiras pares. Até aqui, nesse grupo aqui, você tinha apenas nadadeiras ímpares, né? O bicho tem um aspecto de lampreia, de cobra, né? E a partir daqui, né, no início dos gnatostomata, no terceiro nó, todos esses aqui apresentam nadadeiras pares também, além das ímpares, certo? As nadadeiras apresentam nadadeiras pares em posição peitoral, 2 nadadeiras dorsais, uma caudal, no caso aqui é epicercal, né? Um anel esclerótico de ossificação escleral e osteodermos celulares, ou seja, existiam placas ósseas formadas por células, né? Até formar essa grande placa aqui na cabeça dos ancestrais aqui, peixes, olha só. Esse bicho aqui é um Dunkleosteus, era um peixe do tamanho de uma Kombi, com essa carona de traíra aqui, primitiva. É um bicho fantástico. Falando então do clado hiperoártea, que são as lampreias, né, são os únicos agnatos remanescentes em vertebrata. Os hiperotrete, que fazem parte do filo Myxine, ele foi excluído de vertebrata por se entender que vertebrata teria que ser animais com vértebra completa, e não é o caso dos peixes-bruxa, né. Aqui a gente tem, dentro do grupo, né, o nó 1, né, com esses primitivos aqui que apresentavam, né, pistão cartilaginoso no aparato lingual e apresentava a perda da nadadeira anal, ou seja, não tinha nadadeira anal. A partir do nó 2, eles apresentam ventosas com placas ou dentículos córneos. Dentículo córneo são dentes diferentes dos nossos dentes. Enquanto que nosso dente é formado por dentina e carbonatos e fosfatos de cálcio, esses dentículos córneos aqui são aquelas proteínas, formadas por aquela proteína chamada queratina, a mesma proteína do nosso cabelo, a mesma proteína das nossas unhas, a mesma proteína dos cornos do boi, né? Por isso são chamados dentículos córneos, tá?
E, em terceiro lugar aqui, o terceiro nó, é o grupo mais avançado, que é o grupo atual, né, ainda tem indivíduos vivos atualmente, 7 aberturas branquiais, né, tá aqui, ó, bolsas branquiais maiores, mais caudais e o corpo em formato de enguia. Antes o corpo dele era mais pisciforme, ou seja, parecia mais com um peixinho mesmo, curto. Mas agora os indivíduos vivos desse grupo, dessa linhagem, têm o formato de enguia. Continuando aqui, ó, o Dancleostros de novo. O bichão era bonito que só, vai ter uma carne danada. Só que eu acho que a gente não ia conseguir pescar ele, porque ele era muito voraz, pior que um tubarão. Ah, aqui, falando dos gnatostomados, ou seja, a partir daqui, todos os indivíduos vão ter uma mandíbula. Vão ter uma mandíbula aqui, ó. Tem mandíbula, tem mandíbula, tem mandíbula, tem mandíbula, e a boquinha dele não é redonda, que nem essa boca aqui, ó, que não fecha. Quem é que fecha essa boca aqui? Como é que esse bicho fica com a boca aberta o tempo todo? Sim, mas para tampar a boca dele é a língua, que funciona como uma rolha, um pistão cartilaginoso que fecha a boca de dentro para fora, certo? Ela não tem um fechamento horizontal na nossa. Nesses casos aqui, todos os indivíduos têm um fechamento horizontal da boca por conta da sua mandíbula, o que foi uma vantagem evolutiva para os indivíduos que desenvolveram o hábito de predação. Um predador com a mandíbula, com a mordida vertical, era muito mais eficiente do que um sugador, como é o caso lá da lampreia. Então, para isso, eles tiveram que ter um músculo superior oblíquo ligado do globo ocular, tá certo? Então, é uma musculatura que movia melhor os olhos dele, tá? Já que agora eles eram predadores. A caixa craniana inclui cápsulas nasais, né, para ele sentir melhor o cheiro das coisas. Era uma estrutura ligada aos quimiosensores, ou seja, as narinas. A musculatura da mandíbula externa ao arco mandibular fazia com que eles possuíssem uma mordida vertical, né, eficiente. Tá certo? A partir daqui desse lado, eles são chamados então de teleostome, né? Você tem aqui os condrictes, como peixe de nadadeira lobadas, né? Aqui, na verdade, aqui está errado, essa definição aqui está errada, eu vou até corrigir depois, quando eu passar o slide para vocês, isso já vai atualizado, né? Mas na verdade aqui são os peixes cartilaginosos, e aqui os peixes ossos, né? Então o teleostome tem tanto os peixes ossos como os acantóide, que são esses aqui. São todos os peixes, esse grupo aqui é um grupo que já está extinto, e esses outros dois grupos são os peixes de nadadeira raiada e peixe de nadadeira carnosa, que estão atualmente vivos, apesar desse aqui ser um fóssil vivo. São pouquíssimos, é uma única espécie, até o momento, viva no mundo, em pouquíssimas e raríssimas espécies encontradas na natureza. São, então, teleostome, a boca em posição terminal, certo? A caixa craniana com base estreita e apresentam 3 otólitos na orelha, tá certo? Esses otólitos são ossos, né, que ficam dentro do sistema de equilíbrio do animal. Opa. E a partir daqui, os osteíctes com o esqueleto com osso endocondral, ou seja, ossos se desenvolvendo a partir de dentro da cartilagem, os lepidotrícos, ou seja, esses raios da nadadeira, são chamados lepidotríqueas ou lepidotrícos, né? Onde as escamas modificadas dão origem a raios ósseos nas nadadeiras, apresentam um osso dentário aqui, um ossinho que forma dente, um pré-maxilar e o maxilar aqui nessa parte de cima da boca.
né, para formar também essa mordida mais eficiente aí. Então, essa linhagem aqui que a gente vai falar de Gnatostomata é a linhagem Chondrichthyes, né? A gente vai começar a passar a falar de Gnatostomata e falar de Chondrichthyes. Aqui tem uma representação, né, generalizada de um esqueleto de tubarão. Apesar do tubarão não ter osso, o esqueleto dele é um esqueleto cartilaginoso impregnado de carbonato de cálcio, né? São cartilagens prismáticas, repletas de carbonato de cálcio, e isso forma um esqueleto para ele que é mais leve do que o esqueleto ósseo e muito mais flexível. Tá? Apresentam, então, aparato mordedor vertical, aqui, né, os gnatostomata, e isso daí também se reflete no conjunto, após os Chondrichthyes, todos os gnatostomatos têm maxilas, né, formado aqui pelo palato quadrado na região dorsal, né, e a cartilagem de Meckel na região ventral. Aqui nos peixes ósseos ela ainda tem um resquício dessa cartilagem no osso ventral aí do aparato mordedor. Vão possuir arcos branquiais internos e filamentos, né, repletos de vaso sanguíneo para as trocas gasosas. Isso daqui é o chamado esplancnocrânio ou esqueleto visceral, tá certo? São formados pelos elementos de cada um dos elementos mediano ventral, e apresentam aqui as cápsulas olfatórias que eu havia falado para vocês. Então, são estruturas que abrigam os nervos olfatórios e o bulbo olfatório, né, do cérebro, para poder identificar quimicamente partículas na água. É como esses animais sentem o cheiro. Né? As cápsulas olfatórias são independentes do tubo hipofisial e são abertas para o exterior em narinas pares. Qual é a vantagem do animal, né, que vive na água ter uma narina par? Um animal que tem uma narina par, ele consegue sentir a diferença de concentração do cheiro e perceber a direção do cheiro. Então, se existe uma tartaruga, por exemplo, eu sou um tubarão, existe a tartaruga morta a 500 metros de mim e ela está do meu lado direito, logicamente, a minha narina direita tem uma concentração de partículas de cheiro, de sangue, de gordura, né, muito maior do que a narina que está do lado esquerdo. Por isso, os tubarões também, uma das táticas de nado dele, aquele nado em zigue-zague dele, ele está também ali, ajuda a procurar, né, a entender as partículas diluídas na água e procurar a sua presa. Bem, esses animais também gnatostomados apresentam espinha dorsal completa e com base dorsal, interdorsal, base ventral e interventral. Né? As nadadeiras pares com endoesqueleto e músculos apoiados na parede do corpo através das cinturas. Ok? Tem o botão errado aqui. Filogenia, então, continuando aqui. Agora sim, peixes cartilaginosos. Como é que é a classificação, então, dos peixes cartilaginosos? Você tem um grupo aqui, né, que é dividido em Elasmobranque e Holocéphale, e dentro de Elasmobranque você vai ter Batódia e Selachimorpha. O que significa isso? Holocéphale só tem um único conjunto de peixes que são as chamadas quimeras. Eles são um pouco raros, a gente não costuma encontrar ele facilmente porque são animais de grandes profundezas, são as chamadas quimeras ou lebres do mar. Tá? Os bichos que a gente conhece mais dos Elasmobranque e que a gente até tem aqui na região são os batóides, como é o caso dos milhobatiformes, que são as arraias de água doce.
Está aqui, ó, essa daqui representada, esse aqui é uma arraia de água doce, uma arraia motoro, tá? Potamotrigo motoro. E os ragiformes, que são as arraias, né, de água salgada, que tem esse formato triangular aqui, ó, as arraias de ferrão. E os torpediniformes, que são as arraias elétricas. Então, existe arraia também que, em vez de ter um ferrão, ela dá um choque elétrico. São essas aqui, ragiformes. E um que eu não coloquei aqui nessa aula, mas vocês vão ver mais para frente, que são os peixoforiformes, que são os peixes que chamam espadarte ou peixe-serra. É um peixe que tem um rosto bem grande, cheio de dentes, parece um serrote gigantesco. E os selachimorphas são representados aqui nesse desenho pelos tubarões. Né? Tudo que é selachimorpha é tubarão. E aqui tem uma quantidade bem grande de representantes de tubarões, sendo que esse aqui é um tubarão branco da ordem Carcariniformes. Tá? Aqui, como eu já havia falado para vocês, uma das características desses animais é possuir esqueleto cartilaginoso. O endoesqueleto deles é coberto por cartilagem prismática calcificada. Então, não é pelo fato de ser só cartilagem que o esqueleto dele é mole, que esses animais vão ter uma pouca sustentação do corpo. Ele vai ter um condrocrânio bem rígido e um esqueleto também rígido, coberto de carbonato de cálcio. Outra característica, esses animais apresentam clasper pélvico. O clasper é um órgão copulador. Essa é uma estrutura aqui, ó, é a estrutura masculina de um tubarão, tá certo? É um órgão copulador. Isso daqui ele introduz na vagina, né? E isso é derivado do metapterígio, ou seja, da parte posterior da nadadeira pélvica do tubarão, tá? E outra característica, né, que a gente olha para esse bicho, pensa que eles são lisinhos, mas o corpo dele é recoberto por escamas placoides, de origem dérmica, ou seja, uma escama profunda, tá? Você não consegue simplesmente escamar, igual você escama uma branquinha, uma piaba, você não consegue escamar um tubarão, né? A pele dele tem esse conjunto de escamas placoides aí, e elas são estruturas, né, que têm a mesma estrutura do dente, a dentina, são recobertas por dentina, em camada enameloide de esmalte também, como é o nosso dente. Continuando agora, a linhagem dos osteíctes, que é a linhagem dos peixes ósseos e tetrápode. Opa! Então, olha só o que é que eu estou falando para vocês. Linhagem osteícte, peixe ósseo e tetrápoda. Nessa mesma linhagem, a gente vai ter os peixes que a gente conhece, um peixe ósseo, peixe que tem esse peixinho de espinha normal, traíra, mandi, esses aí que vocês conhecem, e também os tetrápoda. O que é tetra? 4. Podos, 3. Ou seja, os animais de 4 patas também estão nessa linhagem. E adivinha quem está nessa linhagem de osteícte e que faz parte do grupo de peixe de 4 patas, de animal de 4 patas. Nós temos 2 braços, 2 pernas, forma 4. Nós somos mamíferos, primatas, e somos tetrápodes também. E assim como eu falei que a gente tinha um peixe interno, tá aqui, ó, a gente faz parte dessa linhagem, osteícte, a linhagem de peixes ósseos. Na evolução, muita coisa surpresa, pode ser surpresa para vocês. Então, aqui a gente está mostrando os osteíctes de nadadeira raiada, né, que são os actinopterygi, e tem aqui, dentro dos actinopterygi, a subclasse Ladistia, né, que tem aqui os peixes junco, que a gente não vai ver, parece uma trairona aqui, ó. Na verdade, esses bichos mais antigos tem cara de traíra. São peixes junco da África. Chondrostei, que tem aqui, é representado aqui pelo esturjão, né, também tem o gar, que é aquele peixe crocodilo. O esturjão, pessoal, é o peixe do qual, se tirando a ova dele, faz aquele prato famoso chamado caviar. Vocês sabem o que é caviar?
É isso aí, é a ova do esturjão. E aqui o Neopteryg, que são os... Aqui tem a ame e a calva, mas praticamente todos os peixes que a gente conhece estão dentro dessa subclasse aqui, Neopteryg. Dentro dos osteíctes, a gente vai ver que a ossificação dele é endocondral. Você vai possuir ossos esponjosos, né? Reforçado por trabéculas, olha só. Isso daqui é uma região do opérculo de um peixinho muito pequenininho chamado candiru, que entra na uretra do pessoal que faz xixi dentro da água. Aquele peixinho na Amazônia, tá? É esse danado aqui, ó. Tem esse monte de espinhozinho aqui que ele fica lá dentro da uretra da pessoa, se a pessoa vacilar e fizer xixi dentro da água. Esse padrão único de ossos dérmicos na cintura escapular, tá certo? Com o coracoide aqui, tá certo? Com esses raios, todos esse padrão aqui não tinha aparecido antes em nenhuma linhagem dos peixes até o momento, somente nos osteíctes. Arranjo muscular do aparato maxilar e branquial, tá todo aqui, ó, musculatura, né, que abre e fecha a boca, com ancoramento aqui na porção superior da cabeça, tá certo? Com músculos passando aqui para formar aqui o opérculo. Aqui tá, mais uma vez, aqui é um candirozinho aqui, mostrando todos esses músculos. Pintado aqui de vermelho estão os ossos, e aqui de azul o que é de tecido conjuntivo e cartilagem. Tá? Bexiga natatória ou pulmão derivado da gastroderme. Opa, professor, o senhor falou que a gente é peixe, mas a gente não tem brânquia, mas tem pulmão, e o seu pulmão, assim como a bexiga natatória do peixe, aquele balãozinho que tem dentro do peixe, ela é originada do mesmo tecido embrionário chamado gastroderme. Ok? Adiantando um pouquinho mais, na linhagem Sarcopteryg, peixes com nadadeiras carnosas e tetrápodo. Olha, está chegando perto da gente. Seu braço tem carne, então é uma nadadeira carnosa. Mas eu não sei nadar, mas já foi, já soube. Seus ancestrais sabiam. E você tem 4 patas, tem 2 braços, 2 pernas. Então você é tetrápode. Então, olha aqui. Aqui no Devoniano tardio surgiu, né? E antes só existia peixe ali que vivia dentro d'água de boa e tal. E, de repente, no Devoniano tardio, o mundo, um aquecimento muito grave, gerou uma série de pântanos rasos, onde os peixes que viviam lá foram selecionados para poder se locomover nessa região pantanosa. Olha só o jeito desse monte de peixe diferente aqui, que é tudo peixe. E eles têm, olha, o Sternoptero ainda que tem mais jeitão de peixe aqui. O Selacanto também foi uma linhagem que permaneceu bem conservada, mesmo ele aparecendo depois, ele teve essa... Ele apareceu antes, melhor dizer, não, é depois mesmo. Ele manteve esse jeitão de peixe aqui, mesmo apresentando essas estruturas aqui carnosas nas nadadeiras. Mas aí o Eusternopteron, né, Panderictis, né, Acantostega, Ictiostega, já todos eles apresentaram, né, essas nadadeiras dessa forma. Mas esse cara aqui, o Tiktaalik, provavelmente o Tiktaalik rose, ele foi o cara que primeiro saiu da água e andou na terra. Ele era um peixe de nadadeira carnosa que já era ancestral, né? Ele era o elo perdido entre a água e o ambiente terrestre. Tá certo? Então, animais de nadadeiras lobadas ou carnosas, tá? E uma linhagem bastante antiga já possuía pulmão também, olha só. E a nadadeirazinha carnosa, olha aqui. Tá aqui a nadadeirinha, tá aqui a nadadeirinha, e aqui, para quem duvida do peixe, tá aqui o pulmão desse peixe. Tá certo? Tá aqui as vértebras, o baço dele aqui, e um pulmão muito bem formado.
partir desse conjunto de indivíduos, a evolução foi tirando cada vez mais linhagens, né, da água e levando, né, a Terra através de vantagens evolutivas que propiciavam a locomoção na Terra, né? Os indivíduos, por exemplo, aqui, ó, peixes pulmonados, né, como ancestral, e à medida que você avança na linha aqui, você está vendo aqui os ossos, como eles iam ficando cada vez mais parecidos, os ossos da nadadeira, iam ficando gradualmente parecidos com patas, tá certo? Aqui, em cada uma dessas linhagens aqui. E existiram até animais de 11 dígitos. Aqui nessa representação a gente só tem os de 8, de 7, de 6, e parece que o que mais deu certo na Terra, né, e uma quantidade de dígitos extremamente comum, é o de 5 dígitos, né, que por coincidência é a nossa mesma quantidade de dígitos, né? Mas existem animais com 1 dígito só, como é o caso dos cavalos, existem animais com 2 dígitos e por aí vai. Então, esses animais aqui, como foi um avanço evolutivo aqui, 4 membros musculares portando articulações nas patas e dedos bem definidos, será chamado de cirrídeo, né, ou quirídeo. Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui, para vocês verem o que é a homologia, ou seja, como é que os ossos avançaram. Olha só, mesmo esses bichos aqui com um jeitão de peixe, eles tinham os mesmos ossos que nós temos. Aqui, ó, um húmero, um rádio, uma ulna e os elementos distais. Quais são os elementos distais? São os dedos, são os dígitos, os que estão mais longe do corpo, né? Continuando aqui a evolução agora da cabeça. Como é que é a cabeça de um peixe, você olhando um peixe de frente? Em geral, você vê um peixe de frente, por exemplo, lembre aí de uma tilápia ou de um tambaqui. Esse peixe, ele tem a cabeça alta, né? Ele tem o corpo comprimido lateralmente, ou seja, ele é como se fosse apertado, assim, ele passasse por uma fresta de uma porta. Não é isso? Então, o corpo é alto, mas é achatado. Fora alguns peixes que têm um corpo mais circular, em geral, o peixinho é alto e tem um corpo achatado. E à medida que eles foram avançando evolutivamente, essa cabeça dele foi ficando cada vez, deixando de ser mais redonda, e foi ficando cada vez mais achatada. Desculpa. E o crânio, que era totalmente ligado à cintura peitoral, foi ficando cada vez mais solto da cintura peitoral. Estão vendo aqui, ó, esses ossos aqui da cabeça do peixe, totalmente cabeça de peixe isso aqui, né? E à medida que eles foram achatando a cabeça e ganhando o ambiente terrestre, a necessidade de mover a cabeça foi aumentando. E por isso eles foram diminuindo esses ossos até a perda dos ossos e aparecer pela primeira vez, né, um peixe com pescoço, tá? E você ter ossos do pescoço aqui no Ichthyostega muito bem definidos. Quando chegou lá no Tiktaalik, que é aquele que eu falei que foi o primeiro que saiu da água, ele já estava com a mobilidade do pescoço muito bem avançada. Então, evolução do esqueleto axial, ou seja, do esqueleto do meio do corpo, do axis, do eixo do corpo, que é a cabeça, o pescoço e a coluna vertebral, além das cinturas. A perda dos ossos que ligavam o crânio à cintura escapular ocorreu, né? E a perda das câmaras branquiais. Ocorreu também a redução de notocorda, né, a um bastonete rígido, que é persistente até hoje nos mamíferos. Tem aqueles nó de cartilagem, quando a gente vai comer um espinhaço de boi, pois aquilo ali é o restante da notocorda. O costela sacral, que conecta o esqueleto axial ao esqueleto apendicular, e em uma cintura pélvica também, né, apareceu até essa costela.
e ocorreu a perda de raios dermais na nadadeira. A gente ainda bem não tem raio na ponta dos dedos, né? Que eram aquelas leptotríqueas que eu havia falado para vocês. Hoje a gente não tem mais isso. Foi perdida já aqui, nesses indivíduos aqui, após o Tiktaalik, a Cantostega e a Ictiostega. Aqui, eu só repetir aqui, desculpa. Fazer uma atualização, terminei no copo-cola e deu errado. Bem, tetrápoda, então vai ser o conjunto de animais, a linhagem de animais de 4 patas. Dentro dessa linhagem você vai ter os não aminiotas, e o único conjunto não amniótico de tetrápoda que existe hoje em dia é chamado de anfíbios. E os únicos anfíbios que estão vivos hoje em dia são os anfíbios lisos, ou lissanfíbia, representado aqui por Salientia ou Anura, que são os sapos, pererecas e rãs, né? Urodela, que é, o caso aqui, ou caudata, que vai ser as salamandras, e Gimnophiona, que são as cecílias ou cobras cegas, tá? Então, aqui são os anfíbios, e esses aqui são chamados de amniota, os que têm ovo amniótico. Então, aqui, répteis, aves e mamíferos. Então, esse tem ovo e esse também tem ovo. Mas como assim? A gente vai entender um pouco mais à frente que nós, mamíferos, também temos ovo. Bem, falando aqui rapidamente de lissanfíbia. Então, lissanfíbios são os anfíbios atuais, dividido aqui em batracomorfa, né, que é o Salientia e caudata, são os sapos e as salamandras, e Gimnophiona, que são as cobras cegas, as cecílias. Apresentam uma pele glandular, né? A pele desses animais não tem escama, por isso são chamados de lissanfíbio. Apresentam no ouvido interno a chamada papila amphibiorum, onde eles conseguem escutar sons acima de 1000 Hz, e a papila basilares com sons, som abaixo de 1000 Hz, e a papila basilares com sons acima de 1000 Hz. O complexo opercular, né, do pléctro na orelha para sons de baixa frequência. Apresentam 2 côndilos occipitais aqui para encaixe com a coluna vertebral. Os dentes desses animais são dentes bicuspidados e pedicelados, ou seja, ele tem 2 pontinhas nos dentes. Tem gente que acha que sapo não tem dente, tem, mas é bem pequenininho. Não é dente tipo um dente de jacaré, dente de um tigre, mas ele tem um dentinho lá. Nos olhos deles, eles apresentam bastonetes verdes, né, para captação da luz, e apresentam o músculo levator bulbi presente. Já viram quando o sapo engole alguma coisa, ele fecha o olho? Isso tem a ver com essa musculatura, que ajuda a diminuir a cavidade bucal dele, para que ele engula o alimento. A respiração desses animais, ela pode ser do tipo pulmonar, cutânea, bucofaríngea e branquial. A respiração branquial ocorre aqui na fase larval, e a respiração pulmonar ocorre na fase adulta. E quando eles estão cantando, né, ocorre a respiração bucofaríngea, ou seja, a superfície interna da boca e da faringe desses animais, assim como a pele, tem uma quantidade tão grande de vasos sanguíneos que, se ela estiver bem hidratada, ela pode realizar trocas gasosas com o ambiente. Por isso que é uma tremenda maldade jogar sal no sapo. Por quê? Porque você vai ressecar a pele dele e vai, né, tirar uma parte da respiração dele, além de arder demais para a pele dele, né, como se você estivesse jogando sal no seu próprio olho ou dentro do seu nariz. A reprodução dele é dioica, certo? E o desenvolvimento é indireto, já que ele passa por uma fase larval. Dioica quer dizer que tem
sexo masculino e feminino no animal. Para se adaptar ao ambiente terrestre, então o animal ele tinha que ter uma das principais coisas era a independência da água para se reproduzir. O que a gente sabe? Que durante esse período que começa as chuvas, os sapos ficam tudo doido reproduzindo, procuram achar uma lagoinha, uma poça d'água, eles se acasalam, né, e ali naquele ambiente molhado, eles colocam os ovos, né, fazem aquela espuma para manter a hidratação dos ovos e o macho deposita o esperma naquilo ali. Tudo isso dependendo da água. Como é que os répteis resolveram essa dependência da água? Eles criaram uma lagoa própria. O ovo é como se fosse uma mini lagoa, né, recoberto com a casca calcária, né, e preenchido com âmino, né, com alantoide, com córeo, com albúmen e vitelo para alimentar, né, o vitelo que é a gema, para alimentar o serzinho vivo que está ali dentro. Né? Além disso, as adaptações do corpo desses animais é um epitélio córneo, ou seja, a pele, a cobertura, o tegumento do corpo deles é altamente cornificado. Né? Se você pegar na pele de uma cobra, de um jacaré, você vai perceber que é uma pele muito grossa, muito espessa e com bastante estratos, né? Ou seja, bastante camadas. E extrato aqui, pessoal, de estratificado é com S mesmo, viu? Vai fazer que nem um aluno meu que não sabia ler e disse que eu tinha escrito errado porque eu escrevi estratificado com S. Mas é extrato, não é extrato de tomate, não. É extrato de camada. A respiração desses animais sempre é pulmonar. Eles não têm respiração branquial. Tá? Um crocodilo, um jacaré, a tartaruga, quando mergulha, ele prende a respiração. Apesar de algumas tartarugas marinhas ter um tipo de respiração especial que eu vou falar para vocês mais adiante, né? Na disciplina de vertebrados 2. A reprodução é com fecundação interna e o desenvolvimento também é direto. Aqui, a gente mostra que os amniota, eles são divididos em alguns grupos de acordo com o tipo de crânio, tá? Pela classificação mais tradicional, os sinápsida, né, que é o caso dos mamíferos, tá aqui, ó, nosso vovô Charles Darwin. Voltando aqui, anápsida, que são os testudíneos, ou seja, tartaruga, né, e os diápsida, que são os leptosauromorfa, né, que são os répteis escamados, né, as cobras e lagartos, e os arcossauromorfa, que são os crocodilos, dinossauros e até as aves estão dentro desse grupo aqui, essa linhagem. Então, aqui, qual é a diferença entre o crânio desses animais aqui? Que os sinápsidas, eles apresentam, né, o pós-orbital, o escamosal, o quadrato jugal e o jugal unidos por uma única fenestra, ou seja, uma única abertura. Os anápsida, que são as tartarugas, eles não possuem essa abertura entre esses ossos aqui, ó. Isso aqui é uma abertura para passagem da musculatura mastigatória. E os diápsida, que são os lepidossauromorfa e o arcossauromorfa, incluindo aqui as aves, né, eles possuem duas aberturas. Então, aqui, ó, sinápsida, né, é uma abertura, anápsida, A, de negação, nenhuma abertura, e diápsida, de duas aberturas, né, nas fenestras temporais. Sinápsida mamífero é o grupo que é estante, ou seja, que não foi extinto, é o grupo dos mamíferos, né, que é o nosso grupo. Ele apresenta como características tegmento glandular mamário, ou seja, todo mamífero tem mama, machos e fêmea. Eu sou macho, eu tenho mama, só que a minha glândula mamária não é desenvolvida, né? Eu não recebi
os hormônios que desenvolveram minhas glândulas mamárias. Apesar de que se eu aumentar muito mais de 100 quilos, eu vou parecer ter glândulas mamárias, porque elas são formadas de gordura. E os tecidos gordurosos produzem hormônios femininos que aumentam mais ainda os tecidos gordurosos. E é por isso que aqueles homens que são obesos, muito acima do peso, têm glândulas que não estão desenvolvidas, mas que estão aptas a, se receber hormônio, produzir leite. Além disso, o tegumento glandular dos mamíferos apresenta glândulas sudoríparas também. Você nunca vai ver uma cobra, um jacaré ou uma galinha suada. Por quê? Porque glândulas sudoríparas só existem em mamíferos e outra, não é todo mamífero. O cão, por exemplo, o cachorro, não tem glândula sudorípara. É por isso que quando o cachorrinho está com calor, ele fica, né, abrindo a boca, né, com a língua de fora. Ali é onde ele faz a regulação térmica do corpo dele. Ele não tem glândula sudorípara. Em compensação, o cãozinho também tem muita glândula sebácea e glândula de cheiro, coisa que nós também temos, né? Quem já fez aí uma caminhada aí, uma subida lá ao Palco da Serra, sabe que a glândula sebácea e a glândula de cheiro atuam bastante quando a gente está no calor, né? Essa que dá o cheiro do nosso próprio corpo e que são carregadas de feromônio, ou seja, o hormônio do cheiro, e são liberados aí. Outra coisa que só tem em mamífero são os pelos e anexos córneos. Chifre só tem em boi e em bicho de mamífero. Tá? Melhor dizendo, o boi não tem chifre, o boi tem cornos. Olha aqui, essa aqui, ó, diferença do corno. Corno é o do mamífero, é o do boi e o do rinoceronte. Ele é permanente, enquanto que os chifres, como é o caso dessa antilocapra aqui, ó, né, o caso dos antílopes, o caso dos cervos, dos cervídeos, ele vai cair, de ano em ano ele cai. E aqui um pelo, mostrando aqui, ó, a região aqui, né, do córtex, da medula, do pelo, e aqui as camadas de escamas do pelo. Aqui, ó, repleto de glândula sebácea, e aqui mostrando um pelo com subpelo, no caso dos animais que têm adaptação ao frio, como é o caso das focas. Além disso, o mamífero tem outra característica também, que é um coração com 4 câmaras. Você não mistura o sangue venoso com o sangue arterial no seu corpo. Tá? Ele é sempre isolado um do outro. E a dentição dos mamíferos, em geral, é heterodonte. Nós temos dentes diferentes para cada coisa. Olha aí seu dente aí Quem ainda tem dente, olha o dente aí no espelho. Os primeiros dentes da frente, do sorriso, são dentes incisivos, são dentes cortantes. Logo depois do primeiro e segundo incisivo, você vai ter dentes cônicos, pontiagudos, que são os dentes caninos, assim como desse bicho aqui, ó. Aqui, ó, cabeça de um cachorro, aqui é a cabecinha do morcego, aqui é a cabeça de uma foca, aqui é um de um roedor, eu acho que é um castor, aqui é um dente de um cervo, e aqui é um dente, aqui é uma cabeça de golfinho. O golfinho é o único que vai ter a dentição homodonte, mas isso daí é uma coisa que a gente vai falar depois. Dentro da linhagem amniota, os testudines, né, são os anápsidos, são as tartarugas, jabutis, cágados e tartarugas. Apresenta aqui um tegumento aglandular e seco, a pele desses animais é muito seca, tá? Apresenta escamas córneas, tá bom? Formado por queratina. E a carapaça, né, é formada por uma região chamada de casco, que é essa parte de cima, e o plastrão, que é a parte de baixo. Olha aqui também, ó. Lepidossauromorfa, serpentes e lagartos. Está aqui, ó. Uma serpente e um lagarto. Tegumento também, a pele dele é aglandular. Você não vai ver uma cobra suada, nem um calango suado. É seca a pele dele.
formada por escamas e placas córneas. A dentição desses animais, em geral, é especializada, principalmente da cobra, que tem peçonha. Ou seja, cobra venenosa não. Cobra, não existe cobra venenosa. A cobra é peçonhenta. Ou seja, ela tem a capacidade de introduzir o veneno dentro do seu corpo. Ela tem condição de introduzir a peçonha, a toxina dentro do seu corpo. Quem é venenoso? O sapo. O sapo não tem condição de introduzir toxina no seu corpo. Tá bom? Esses animais têm o osso quadrado móvel e o forame vomeronasal e a fosseta loreal. Tá certo? Pessoal, eu vou terminar por hoje aqui nessa parte de linhagem amniota em Lepidossauromorpha, porque o nosso tempo já está se esgotando. Ok? Deixa eu parar a gravação aqui no Meet.